assim, não é? Que Deus ilumine a pessoa. Eu coloquei o ano. Só se Feliz? interromper um pouquinho. Vocês querem que ligue o ar-condicionado? Está calor? Não, acho que sim. Bom, então vamos ligar. Desculpa. Vamos comer de novo, né? Começando, meu cordial boa noite. Feliz me sinto novamente por estar aqui com vocês, nessa casa de bênçãos, nessa casa de paz, nessa casa de aprendizado, nessa casa que nos ilumina e nos faz bem ao nosso espírito, à nossa vida, ao nosso caminhar. A palestra de hoje se chama Reforma Íntima. Eu vou começar isso com uma oração fazendo um pedido. Depois eu entro na palestra em si. Depois eu tenho uns itens que são só 20 para ver os quais podemos escolher para a nossa reforma e a oração final. Eu não sou muito longa nas minhas palestras, na minha conversação com vocês, mas eu espero que consiga fazer com que nós aprendamos um pouco mais. Pedido ao Senhor, Pai de bondade e misericórdia, que ensina-nos a trilhar o caminho da vida, que abre-nos a mente e o coração e despertai em nosso espírito a tolerância, a concórdia e o amor. Inspira-nos, ó Pai, para que sejamos somente o bem em cada experiência vivida. Permitai que irmãos esclarecidos dos planos superiores acompanhem-nos nas estradas intensificadas da vida, fortificando o espírito com vibração de compaixão e amor. Guia-nos, Senhor, a fim de aprendermos a perdoar nossos irmãos que vivem ainda na escuridão, envolvidos nas das trevas, perseguindo-nos e caluniando-nos. Ensina-nos por eles a orar. Que sejamos um farol luminoso a envolver todos aqueles que por nosso caminho cruzarem, requisitando-nos tolerância e serviço. E que amando, servindo e exemplificando, possamos aliviar dores, acalentar corações, pois é servindo em Tua grandiosa obra que encontramos a verdadeira felicidade para todo sempre. E sendo assim, Senhor, permita-nos fazer a nossa reforma íntima para podermos ajudar hoje e sempre. Eu tenho 6 itens que são 6 perguntas com 6 respostas, tudo referente à reforma íntima. A primeira é, mas o que é reforma íntima? A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento de nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. Mas por que a reforma íntima? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos compativelmente com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Para que a reforma íntima?
para transformar o homem e, a partir dele, toda a humanidade, ainda tão distante das vivências evangélicas. Urge enfileirarmos ao lado dos trabalhadores da última hora, pelos nossos testemunhos, respondendo aos apelos do plano espiritual e integrando-nos na preparação do terceiro milênio. Onde fazer a reforma íntima? Primeiramente, dentro de nós mesmos. A primeira coisa é nós, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos da nossa existência. No nosso relacionamento com os familiares, no relacionamento com colegas de trabalho, com amigos, com inimigos, com vizinhos, e ainda por meio em que colaboramos desinteressadamente com o serviço do próximo. Quando fazer a reforma íntima? O momento é agora, é já. Não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer em nosso íntimo. É hoje, é agora. Já era para ter sido, mas dá para fazer aos poucos. Não precisa ser de uma vez que a gente vai mudar o nosso íntimo. Mas como fazer a reforma íntima? Ao decidirmos iniciar o trabalho de melhorar a nós mesmos, um dos meios mais efetivos é o ingresso numa escola de aprendizes do Evangelho, cujo objetivo central é exatamente este: melhorar. Você se reforma para melhorar. Com a orientação dos dirigentes, num regime disciplinar apoiados pelo próprio grupo ou pela cobertura do plano espiritual, conseguimos vencer as naturais dificuldades de tão nobre compreendimento e transportarmos as nossas barreiras. Daí em diante, o trabalho continua de modo progressivo, pois com mais entusiasmo e maior disposição. Mas também, até sozinhos podemos fazer nossa reforma íntima, desde que nos empenhemos com afinco e denodo, vivendo corretamente com os ensinamentos de Jesus. Aqui nós já estamos fazendo uma reforma em nós. Nós já estamos ouvindo os ensinamentos do Mestre Jesus, os quais ameniza as nossas dores e faz as mudanças necessárias dentro de cada um de nós, nos nossos pensamentos, no nosso caminhar, no nosso viver. Deus concede recursos iguais para todos e nós facilitamos ou complicamos os processos de execução dos propósitos divinos a nosso respeito. As leis do trabalho não se modificam. Não existe privilégio. Ninguém foge ao comprometimento da lei. Realizaremos quanto nos cabe e no tempo que for, ou voltaremos a lide com o tempo a fim de criar, refazer ou reaprender. Conquista-te. Aprende. Cresce. Ilumina-te. Opera a reforma necessária à tua evolução. Quando o homem adquirir olhos de ver, ouvidos de ouvir, perceberá a beleza da espiritualidade vitoriosa e distinguirá a sinfonia da eternidade. Tudo depende de nós. Assim, iluminado pelas claridades de Deus, impulsionando-te ao continuado crescimento, sem medos, sem fragilidades, sem desconfianças, com firmeza, conquistarão o fortalecimento íntimo, o enrijecimento da vontade do bem,
certo de que os mensageiros de Cristo estão e estarão a serviço do teu avanço para a luz, sempre. Tem que ter esta confiança de que Ele nos levará à luz, ao mundo melhor. A reforma, ela faz com que nos engrandecemos a cada dia mais. Mas, para quem está interessado nessa mente na reforma íntima, cada instante lhe faculta conquistas que investem no futuro, lapidando-se e melhorando-se sem cansaço. Toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. Toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalha-te interiormente, vencendo limites e obstáculos, não considerando os terrenos vencidos, porém fitando as paisagens ainda a percorrer. Daí ser a reforma íntima para melhor, uma das metas da veneranda e abençoada doutrina espírita. Com efeito, como se pode observar no dia a dia, prestando-se atenção e usando-se o raciocínio lógico, a Terra, ela serve como um hospital, como uma escola, como uma prisão. Aqui é um planeta que nós estamos aprendendo, estamos vivendo essas situações, dependendo da necessidade de cada um de nós. De tal modo que, para exemplificar, estamos nesse planeta encarnados para aprender, crescer, evoluir, buscar o aperfeiçoamento intelectual e moral, exercitar a fraternidade e, sobretudo, aprender cada vez mais a amar. Em sua mais ampla expressão, ainda que isso se dê a pouco. Claro que esses objetivos só são alcançados com vontade firme, esforço, disciplina, adaptação, sacrifício, observação, autoconhecimento e estudo. Como de resto se exige para qualquer conquista, uma vez que nada se obtém sem esses ingredientes, e muito menos de graça, especialmente no campo moral. Mas, além de perfeitamente factível, tal empreitada é prazerosa e revigorante em primeiríssimo lugar, por sabermos que somos imortais e que, portanto, viveremos por todo o sempre. Então você faz a reforma agora, você é imortal, você volta, você faz depois, você continua e continua incessantemente. Em segundo lugar, pela clara percepção de que o futuro está em nossas mãos, dependendo das sementes que escolheremos, uma vez que colheremos exatamente aquilo que plantamos. Daí os ensinamentos do Cristo, tantas vezes esquecido de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Em terceiro lugar, porque na medida em que progredimos, sentimos uma satisfação íntima, indescritível e deveras relevante. Vamos nos tornando pessoas melhores, mais agradáveis, mais compreensivas e tolerantes, de melhor e mais fácil convivência, úteis, cada vez mais úteis. Temos aqui muitos exemplos de pessoas úteis. Respeitadoras, simples, confiantes, mais otimistas e alegres, havendo grandíssimos benefícios para todos em decorrência de nossa conduta, tornando-nos capazes de auxiliar as pessoas, próximas ou distantes, no mínimo por nosso comportamento, prestando assim, ainda que muitas vezes, sem o notar, enorme contributo à harmonia e ao equilíbrio das relações humanas. Nesta sociedade plural
e que todos somos interdependentes em maior ou menor grau. Desde a primeira hora da doutrina espírita, recomendo os emissários da esfera superior uma reforma urgente, inadiável, intransferível. A reforma de que cada um de nós, nas bases traçadas pelo Evangelho de Jesus. Isso porque toda reforma, nas linhas da boa intenção, será respeitável, mas somente a renovação interior é fundamental. Tudo que vive, tudo que vise melhorar a vida deve ser feito. No entanto, se não nos melhorarmos, todas as aquisições efetuadas são vantagens superficiais. O Espiritismo, porém, nos adverte de que todas as modificações por fora, ainda que as mais dignas, são reformas de metade, que permanecerão incompletas sem as reformas do homem que lhes manejará os valores. Reflitamos nisso, observando o caminho e a meta. Sem estrada não alcançaremos o alvo. Entretanto, a estrada é o meio e o alvo é o fim. Para sermos mais precisos, usamos o assunto com a lógica espírita num raciocínio ligeiro e claro. Todos nós, os ignorantes e os sábios, os justos e os injustos, podemos fazer o bem e devemos fazer o bem. Acima de tudo, é preciso ser bom. Não menosprezes a força interior que Deus te conferiu com dom natural. Estas energias superiores estão em ti, em mim, neles. Basta somente que as liberte, e um fluxo energético te guiará melhor ante tua própria existência. O acontecimento não é o que ocorreu, mas sim o que fazer com aquilo que ocorreu. Podemos tornar pior ou suavizar duas tribulações pelo jeito com que reges a ela. Tua dor será sanada, teu conflito extirpado, tua ansiedade apaziguada, tuas buscas sempre encontrarão ponto feliz. Usa abundantemente tua luz interior, e terás maior lucidez e discernimento em tua casa mental. As soluções fluirão mais fáceis se te entregares nessa força íntima que habita em ti, pois és herdeiro de Deus. Ele habita em teu âmago. Busca-o, e essas potencialidades divinas estarão mais disponíveis em ti mesmo. Busca-o. Busca-o incessantemente. Assim, a harmonia e a serenidade estará contigo, reforçando o elo que te liga à divina providência. Portanto, reafirmando que a reforma íntima não é uma conquista que se forja da noite para o dia, demanda tempo, boa vontade, disciplina e esforço incessante de nossa parte. Muita resignação e luta contra nossas próprias tendências inferiores, e principalmente estar vigilante para seus defeitos e ter foco na tarefa de se melhorar a fim de evoluirmos na nossa tarefa espiritual. A tua reforma íntima te concederá a paz, porque almejas, e a felicidade que desejas. Agora eu vou falar uns 20 itenzinhos, mas assim, tudo de uma linha, mais uma linha, mais uma linha, mais uma linha. Aqui novamente vem a pergunta: o que é reforma íntima? Eu vou falar de novo e depois eu falo. Prestem atenção nas 20 frasezinhas, tá? Porque alguma delas vocês vão levar junto de vocês para começar a reforma. Por favor.
Reforma íntima corresponde a uma mudança de atitude no modo de pensar, sentir e agir, visando transformar nossa vida para melhor. Reforma íntima é a solução para viver com paz e gratidão pelas maravilhosas dádivas que Deus nos concedeu. Uma importante oportunidade de evoluir através das experiências vivenciadas na Terra. Mudar o foco, pensar nas soluções, ao invés de nos problemas, faz da jornada de nossa vida uma maravilhosa viagem cheia de prazer e alegria. Então, tem 20 exercíciozinhos, eu vou dizer assim, para promover a nossa reforma íntima. E ainda bem que eu levo para casa e daí eu vou lendo aqui para eu me lembrar, né? Número 1. Silenciarmos diante da ofensa que nos fazem. 2. Esquecermos o favor que prestamos a alguém. 3. Desobrigarmos aos amigos que praticarem qualquer gentileza para conosco. 4. Emudecermos a nossa agressividade. 5. Executarmos alegremente as nossas próprias obrigações. Vou varrer, vou cantando, vou cozinhar, vou dançando. E assim vai. 6. Não condenarmos as opiniões que divergem da nossa. 7. Abolirmos qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. 8. Repetirmos informações e ensinamentos sempre que necessário, sem qualquer queixume. 9. Treinarmos constantemente a nossa paciência. Essa aqui eu tenho que botar lá no meu quarto escrito no papel. 10. Ouvirmos de boa vontade os problemas dos companheiros, não colocando nossas dores acima das deles. Eu estou por isso. Mas eu estou pior do que você. E aí começa, né? 11. Buscarmos sem afetação ou interesse o meio de sermos mais úteis. 12. Desculparmos pelos prejuízos que nos causam sem exigir que se desculpem por isso. 13. Não falarmos nem pensarmos mal de ninguém. Vixe, que difícil. Senhor, escuta-nos, Senhor. 14. Buscarmos sempre o melhor das pessoas com quem convivemos, do jeito que são naturalmente. Não queria mudar, né? É desse jeito, eu quero desse jeito, então fica desse jeito. 15. Alegrarmos com a alegria dos outros. Essa é fácil. Não aborrecermos a quem trabalha. Ajudarmos de boa vontade sem necessidade que nos peçam. 18. Respeitarmos o serviço alheio. 19. Colocarmos os nossos problemas particulares em último plano. 20. Servirmos de boa vontade quando a enfermidade nos ferir. O aprendiz da experiência terrena que quiser e puder aplicar pelo menos alguns desses 20 exercícios aqui propostos, certamente receberá do Divino Mestre Jesus, em plena escola da vida, as mais distintas notas no curso da caridade. Essa é uma mensagem do Espírito Sheila, do livro Ideal Espírito, psicografado por Chico Xavier no livro Espíritos Diversos. E que assim seja. Agora nós vamos orar. Quando a gente vai orar, que é uma das coisas mais importantes para nos ligarmos com os planos superiores, que é a maneira com que nos comunicamos e falamos com o Mestre Jesus, onde nós podemos pedir, podemos agradecer. Então nós vamos orar de uma maneira assim tão elevada dentro de nós, esquecendo tudo lá fora, lembrando desta reforma íntima,
que na oração dê ao meio de tentar fazer. E vamos então, meus queridos irmãos, junto comigo, fazer esta oração. Esta oração que pode nos levar a mais tranquilidade, a mais paz, a mais reformas dentro de nosso coração e de nossa mente. Jesus, ajuda-me a clarear os pensamentos com doses de amor que emana do seu coração amigo. Ensina-me a ter humildade sempre que for necessário de ser humilde. Controle meus impulsos diante de minhas fraquezas e desperte fortemente minha consciência, atentando-se para todas as consequências dos meus atos. Que a sabedoria que deixastes com suas atitudes e salmos possa ser diluída em minha alma em cada amanhecer. Que eu nunca me sinta sozinha ou sozinho diante das aprovações que terei de enfrentar. Obrigada por tudo que passei e por razão delas hoje estou quem sou e estou aqui a te agradecer. Sem elas, como eu haveria de crescer? Abrande meu coração, que muitas vezes se deixa levar por sentimentos pesados que nada acrescentam. Desperte, nesse momento, meu sol interior, para que eu possa expulsar com toda a minha força a dor e voltar a ter motivos para sorrir. Que o dia traga paz para mim e meus irmãos. Que o cair da tarde venha acompanhado de esperança e que de noite ao dormir tenhamos muitos motivos para agradecer por mais uma oportunidade de viver e refazer, quantas vezes preciso for, tudo outra vez. Obrigado, Senhor, que nos permite estar aqui contigo e com todos, que ao chegarmos em casa possamos ter muita paz, muita luz, muita sabedoria e tudo mais, Senhor, que vivemos no dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja.